Eu vou começar aqui agora o braço, porque assim a gente já sobe o corpo e costura ele junto. Conforme a gente for fazendo ali, depois que tiver todo o corpo pronto, a gente junta os bracinhos e termina de construir o ombro e o pescoço. Então, pra gente não ter que cortar o fio, depois de começar do pé e ir direto até o pescoço, eu prefiro fazer o braço antes. Eu vou começar aqui com um anel mágico e 6 pontos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou puxar aqui para poder fechar. Próxima carreira, agora eu vou fazer 6 aumentos. Um aumento em cada pontinho desse que a gente tem aqui. Passar esse fio aqui pra frente, assim, ó, na frente dessa alcinha aqui. E aqui agora eu vou fazer 2 pontos dentro do mesmo ponto, né? Por toda a volta. Fiz aqui os meus 6 aumentos. Agora eu vou fechar melhor esse anel mágico aqui, ó, era só puxar esse fiozinho. Ficou bem fechado. E agora aqui eu vou colocar um marcador. Vou encaixar ele aqui, sempre no último pontinho. E aqui agora eu vou fazer 3 carreiras contornando esses 12 pontos que a gente tem. Ponto baixo sobre ponto baixo. Então, vou deixar meu marcador aqui embaixo. E aí eu vou subir aqui as 3 carreiras contornando esses 12 pontos. Terminei aqui as 3 carreiras. Vou passar esse marcador para cima. E agora, vou começar aqui com 4 pontos. 1, 2, 3, 4. 2 diminuições seguidas. 1, 2. E agora eu vou terminar com mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Tínhamos 12 pontos. E aí, depois dessa carreira aqui, passamos para 10. Depois dessas 2 diminuições. Vou passar meu marcador aqui pro lado de fora. Assim vai me facilitar. E aqui eu vou organizar esse fiozinho do anel mágico e o meu marcador. Vou colocar todo mundo aqui pra dentro. Agora eu vou subir aqui 15 carreiras contornando esses 10 pontos. Então, deixo o marcador aqui embaixo. Vou só contornando aqui, fazendo esses 10 pontos pelas 15 carreiras, né? Até ter aqui os 15 pontos bem acima do marcador. Depois disso, a gente pode cortar o fio. E aí, né, são 2 bracinhos. Tem que repetir essa receita. Depois dessas 15 carreiras, a gente só corta o fio, deixa só um pouquinho. Que aí depois o arremate a gente faz conforme for costurando o corpo lá no ombro, que a gente vai arrematar esses 2 fios. Depois que crescer aqui, a gente deixa só um pouquinho assim, que a gente vai conseguir dar 2 nós com esse tantinho de fio que sobrar. Vou subir aqui as 15 carreiras. E se você quiser, coloca só uma bolinha de enchimento aqui na mão. O corpo, né, a parte reta dessas 15 carreiras não tem enchimento. Então, só um pouquinho aqui, se quiser. Se não quiser, dá pra gente apertar assim, a mãozinha, que fica bom também, ó. Vamos começar aqui pela cabeça. Eu vou usar a agulha 2 para fazer todo o corpinho e alguns detalhes eu uso a agulha maior. Então, vou começar aqui com o anel. E vou colocar aqui 7 pontos. Ó, fiz o meu anel mágico. 7 pontos aqui dentro. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Próxima carreira, agora, vou fechar aqui meu anel, né? E agora na próxima carreira, 7 aumentos. Então, vou fazer aqui um aumento em cada um desses pontinhos. Passo o fio aqui pra frente pra deixar essa correntinha ali do anel mágico lá pra trás. E aqui eu vou fazer tudo em ponto X. Ó, passando a agulha assim por cima. E aí, eu coloco 2 pontos em cada ponto pra dar o meu aumento aqui. Ó, fazendo em ponto X, o acabamento fica muito melhor. Então, é só passar aqui a agulha por cima, desse jeito. Ó, tô chegando aqui no final, falta só mais um. Pronto, agora eu vou fechar melhor aqui esse meu anel mágico, só puxar. E vou colocar um marcador aqui em cima. Eu vou usar aqui um fio, só que como eu tô usando essa agulha menorzinha, a peça ela vai ficar bem apertadinha. Então aqui eu não vou usar esse fio todo, senão vai ficar marcando durante o corpo. Deixa eu pegar aqui esse corpinho que tá pronto, pra tentar mostrar. Acho que aqui dá pra ver mais ou menos. Que dá pra ver exatamente aqui, ó, onde que eu tava colocando esse marcador. Aqui, ó. Fica um buraquinho bem mais aberto aqui. E aí, eu tô usando esse mais fininho. Aqui, ó, é um fiozinho só. Aí, o buraquinho aqui fica bem menor. Ó, tem um pouquinho aqui, né? Mas fica bem menor do que esses daqui de baixo. Então, como eu sempre uso um fio, aqui eu posso abrir pra poder tirar alguns fios menores. E aqui eu posso escolher entre usar 1, 2, pronto. E aí eu tenho um marcador bem fininho, que eu ainda consigo enxergar, mas que não vai marcar minha peça. E aí eu vou colocar esse marcador aqui. E agora a gente vai subindo aqui carreiras de ponto baixo e aumento, né, até chegar em 5 pontos baixos em um aumento. Essa minha próxima aqui vai ser um ponto baixo e depois um aumento. E aí, eu vou ficar intercalando aqui, entre um ponto e depois um aumento. Até chegar ali no meu marcador. E o marcador eu sempre ponho no último ponto. Um ponto e um aumento. Já... Chegando aqui no final, minha última repetição, deu o aumento aqui exatamente em cima do meu marcador. Aí, eu vou passar esse fiozinho aqui pra cima, mas sem tirar, ó. Ele acaba fazendo o caminho. Assim, se eu precisar voltar, desfazer essa carreira inteira, eu sei até onde que eu tenho que desfazer. Próxima carreira agora, eu vou começar aqui com um ponto, um aumento. E agora eu vou fazer a sequência de 2 pontos em um aumento. 1, 2, e depois 2 pontos no mesmo ponto, que é o meu aumento. E aí, continuo. 1, 2, aumenta. Isso por 5 vezes. 1, 2, aumenta. Mas eu nem preciso ficar contando muito, porque quando a gente terminar essa repetição, vai ser bem pertinho do marcador. E aí, você já vai perceber que não cabe mais outra repetição dessa. Eu só preciso contar os 2 pontos. Aqui, ó, 2, e depois o meu aumento. Um, 2, aqui, ó, aumento. Já cheguei, né, pertinho do marcador, não cabe mais, então nem precisaria ficar contando, que são 5 repetições.
Aqui, bem acima do marcador, eu vou fazer um ponto sozinho. Pronto, passando o marcador para cima. Eu deixo sempre escrito a receita e a quantidade de pontos, porque nem sempre eu lembro de falar quantos pontos que eu termino aqui. Bom, temos aqui 28 pontos. Próxima carreira. Essa agora vai ser de 3 pontos em um aumento. 1, 2, 3. Aumenta. 1, 2, 3. Aumenta. Aí eu vou fazer assim até chegar ali no meu marcador. Chegando aqui na minha última repetição, ó. 1, 2, 3. E aqui o meu aumento. A gente tá fazendo isso sempre por 7 vezes, essa repetição. Agora aqui vai ser a sequência de 4 pontos em um aumento, mas aqui no começo eu vou colocar só 2 pontos. 1, 2, um aumento. E aí eu vou ficar devendo 2 pontinhos para poder pagar aqui no final, porque eu tô partindo dessa primeira repetição. E como eu preciso fazer 7, agora eu vou fazer 6 repetições de 4 pontos em um aumento. 1, 2, 3, 4, aumenta. E aí, não preciso nem ficar contando quantas vezes são. Vou só contar que são 4 pontos. 1, 2, 3, 4 e um aumento. 1, 2, 3, 4. Tô terminando aqui a minha última repetição. Ó, fiz os 4, tô aqui no aumento. E aí faltam aqui 2 pontinhos para chegar no marcador. Eu termino com esses 2 pontos. 1, 2. Passar meu marcador para cima. Temos 42 pontos. Vou fazer mais uma aqui, que agora é de 5 pontos em um momento. 1, 2, 3, 4, 5 e agora aumenta. Pronto. Vamos fazer assim até chegar aqui no marcador, né? Contando 5 pontos, depois um aumento e no final vamos ter 49 pontos. Tô na minha última repetição. 2, 3, 4. Ai. 5. E aqui um aumento bem em cima do meu marcador. Vou passar esse aumento aqui pra cima. E aqui eu já falei que temos 49 pontos, né? Então agora, esse aqui é o tamanho da cabeça. Vamos subir 14 carreiras, contornando esses 49 pontos. Eu sempre vou deixar meu marcador aqui embaixo. E aí eu vou só fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Pegando assim, né? Sempre com ponto X, um pontinho vai ficando bem acima do outro. Vai ficar bem retinho. E aí você consegue ver quantas carreiras você já fez. Porque vai ficar aqui, ó, uma linhazinha de ponto certinha, uma em cima da outra. Quando tiver os 14 pontos, já sabe que já deu. Aí você volta aqui pra gente continuar fechando essa cabeça. E eu vou fazer o meu agora. Ó, eu terminei aqui, ó, onde ficou o meu marcador aqui embaixo. E aqui eu tenho os pontos bem retinhos de onde que eu tava fazendo aquelas carreiras, 14 carreiras. E aqui dá pra gente contar, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pontinhos. Bem acima aqui dessa reta, né, desse marcador. Vou colocar um outro aqui, porque puxar aquele lá de baixo pode ser difícil. Assim. Mas esse aqui eu já não vou mais tirar. Eu vou até a gente fechar a cabeça. E agora a gente vai colocar os olhinhos aqui. Por isso que é importante a gente deixar fazer o caminho, né? Subindo e descendo com esses fios. Porque aqui eu preciso contar
desde essa carreira aqui, que foram 5 pontos baixos e um aumento, e ficou aqui, ó, bem acima do aumento. Então, aqui, eu vou colocar entre a 6 e a 7, a partir dessa carreira, entre 6 e 7, aqui pra cima. E aqui, ó, nessa mesma carreira, eu só vou dar uma distância aqui para não colocar bem acima dos marcadores. Aqui, eu vou chegar um pouquinho pro lado, mirando aqui, ó, nessa mesma carreirinha aqui, onde tem, ó, o meu marcador. Segurar aqui com o dedo. Eu vou posicionar entre a 6 e a 7. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contei 6. A próxima já é o 7. Então, é aqui mesmo. Pode escolher qualquer ponto, né? Desde que seja nessa carreira. Encaixei aqui, ó, fica bem fácil de ver. Deixa eu confirmar. Nessa mesma carreira, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos aqui para baixo. É isso mesmo. E agora aqui, eu vou usar os olhinhos redondos, né? Já tem um tempo que eu não uso esses olhinhos redondinhos. Aqui eu tava usando só os achatados, mas eu acho que é bem mais fácil de encontrar esses redondos. Esse aqui tem 11 milímetros e a gente vai encaixar eles aqui, ó. Pra mim, depois que eu encaixo, ele cobre, né, esse espacinho que tem aqui dentro, ele cobre 2 pontos. E eu quero deixar com 9 pontos visíveis de distância entre eles. Então, eu vou encaixar esse meu primeiro olhinho aqui. E depois eu tenho que contar 11 pontos. 9 para eu conseguir enxergar. E mais os 2 que ele vai esconder, né? Depois que eu encaixar ele. Deixa eu abrir aqui mais esse pontinho. Com muito cuidado pra gente não rasgar. Porque se rasgar, a gente vai ter que desmanchar até essa parte e emendar o fio e continuar fazendo. Fica bem mais apertadinho de colocar o olhinho, porque os pontos também estão bem mais apertados. Então, ó, eu encaixei aqui, agora a gente consegue perceber aqui os pontinhos que ele pega, ó. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Ok. Ele comeu, né? Pegou aqui um pontinho inteiro para esse lado e 2 para esse lado de cá. Como eu vou encaixar o olhinho desse lado aqui e ele pegou um pontinho, eu vou assumir que desse lado ele vai pegar um pontinho também. Desse lado aqui ele pegou 2. Então, talvez ele pegue 1 ou 2, mas a gente pode tirar. É só não colocar a trava aqui ainda, ó. Então, aqui, nessa mesma carreira, aqui, né, tem que ser o olhinho do lado do outro. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso. Nessa mesma carreira aqui, chegar um pouquinho mais pra cá, eu preciso contar os 9 pontos. Ó, aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontinhos. E aí, o meu olhinho vai pegar 1 ou 2 pontos. Vou chegar um pouquinho aqui pro canto, para poder encaixar esse próximo. Antes de colocar a trava, eu preciso contar quantos pontos que eu tenho ali na frente. Eu dei a distância de 2 pontos aqui. Eu tô supondo que ele vai pegar desse lado 2 pontinhos. Mas se ele pegar 1, aí eu tiro o olho e encaixo de novo. Encaixei, agora vira aqui, ó, vamos contar aqui quantos pontos eu consigo aqui na frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quase que dá pra ver aqui uma pontinha do 10, mas ainda não dá. Então, aqui eu tenho 9 pontos aqui na frente. Então, você encaixa primeiro, depois você conta os 9, mais a quantidade de pontos que o seu olhinho vai cobrir. A cabecinha, essa parte vai ficar pra cima. Aqui é a parte que a gente vai encaixar depois no pescoço. Agora sim, que eu gostei ali, né,
da distância que tem, eu consigo colocar a trava de segurança. E aqui eu vou empurrar até o máximo que eu conseguir. Geralmente tem 3 travinhas aqui nos olhos, ó. 1, 2, 3 travinhas aqui de lado. E aí eu vou encaixar o máximo que der. No meu caso aqui ela só passa por 2. Ó, é o máximo que vai. Pronto. E aí ela não solta mais. E agora vamos começar a fechar essa cabeça. Aqui, agora eu vou fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5 e diminui. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, e aí diminui aqui. Eu vou fazer essa repetição aqui até chegar lá no final, né? Vão ser 7 repetições dessa. Só vou contar os meus 5 pontos, depois a minha diminuição. 2, 3, 4, 5. Eu prefiro virar a minha agulha para poder pegar aqui as alcinhas, assim, para mim fica bem mais fácil para transformar esses 2 pontos num ponto só. Desse jeito. Ah, embolou aqui? Então, vou desembolar essa linha aqui. Vou fazer meus 5 pontos até lá no final. No final, vamos ter 42 pontos, quando eu terminar de fazer essa carreira. Cheguei aqui, é a minha última diminuição. Pronto. Agora eu vou passar o meu marcador aqui pra cima. Minha próxima carreira aqui eu começo com 2 pontos. Peraí, ficou muito folgado. 1, 2, diminui. Agora a sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição aqui por 6 vezes. Então, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4 e diminui. Pronto. Vou continuar trabalhando, né, assim, nessa repetição, 4 pontos, uma diminuição, até chegar aqui no meu marcador. Antes de chegar no marcador aqui, vão faltar esses 2 pontinhos, porque eu dividi nessa primeira repetição, e aí eu coloco esses 2 no final. No final dessa repetição aqui, vamos ter 35 pontos. E eu prefiro fazer aqui, eu tomo muito cuidado para fazer as diminuições de um jeito bem apertadinho, porque geralmente nela que fica o buraquinho, né, de todo o amigurumi. Então, antes de começar a pegar, eu puxo aqui, assim, para deixar bem apertadinho, pego aqui os meus fios, e aí eu termino aqui a minha diminuição. Então, eu aperto assim, puxando, para deixar bem apertado antes de começar a pegar os meus pontos. E aí eu tenho certeza que não fica, né, os buraquinhos, que depois vai dar até para ver o enchimento lá atrás. Aqui, ó, eu puxo aqui, deixar o mais apertadinho possível, e aí eu pego as minhas alcinhas, trago o fio aqui pra frente, laço e tiro tudo. Vou terminar até ali o marcador. Então, na última repetição, essa aqui é a minha diminuição. E aí, faltaram aqueles 2 pontos, né, que eu já tinha avisado. E aí, eu vou colocar os 2 pontinhos aqui, bem pertinho do marcador. Passo o marcador pra cima. Minha próxima carreira agora vai ser de 3 pontos baixos e uma diminuição. Aí, eu vou fazer essa repetição normalmente aqui por 7 vezes. 1, 2, 3 e diminui. Assim, no final vamos ter 28 pontos. A gente vai fazer 3 pontos, uma diminuição, vai dar a diminuição certinha aqui em cima do marcador. Se você preferir, já dá pra colocar um pouquinho de enchimento aqui, ó, nessa parte de cima, aqui, acima dos olhos. Terminei com a minha diminuição bem acima aqui do marcador, aí eu passo o marcador pra cima,
Próxima carreira, eu começo aqui com um ponto. Uma diminuição. E agora a sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2 e diminui. Assim, até o final, mas antes de chegar ali, né, vai ficar sobrando aqui, bem acima do marcador, um pontinho. Aí a gente põe esse pontinho sozinho, quando chegar ali. No final dessa carreira, vamos ter 21 pontos. Chegando aqui, ó, 2, aí faz a minha diminuição aqui. E o pontinho bem acima aqui do marcador. Pronto, marcador pra cima. E essa minha próxima carreira eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição. Só intercalando aqui. Essa aqui eu costumo apertar em todos os pontinhos. Um ponto. Uma diminuição. Aí eu faço todos os pontinhos mais apertadinho possível. Um ponto e uma diminuição. Vou só intercalando aqui até chegar ali em cima do meu marcador. E quando chegarmos lá, vamos ter 14 pontos. Chegando aqui no final, ó. Minha última diminuição. Passo meu marcador para cima. Temos os 14 pontos. Agora eu já consigo colocar bem mais enchimento aqui, né? Para poder modelar essa cabeça. E agora a gente não fecha essa cabeça por completo. Eu preciso aqui de um pescocinho, né? De alguns pontinhos, umas carreiras. Vão ser 6 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, para que depois eu encaixe lá para dentro da cabeça. Aí depois o corpinho vem e encaixa certinho aqui. E aí a gente tem a cabeça articulada, né? Que eu consigo fazer assim, né? Girar para os lados, fazendo desse jeito. Então, do mesmo esquema, né? Que a gente deixou o marcador aqui embaixo e foi subindo as 14 carreiras, eu vou deixar o meu marcador aqui e vou subir as 6 carreiras de ponto baixo sobre o ponto baixo, mas agora contornando apenas 14 pontos, né? Que a gente só tem 14 pontos aqui. Então, aqui vai ser bem mais rapidinho de fazer. E colocar mais enchimento, porque olha só como fica mais difícil, né? A gente vai segurando, apertando e vai afundando a cabeça. E aí, pra gente colocar enchimento, eu primeiro preciso, né, encaixar o enchimento de baixo pra cima. Então, eu vou focar nessa parte aqui de cima, né? Aqui embaixo dos olhos, nessa parte aqui, pra mim agora tá pra baixo. Vou usar aqui a ponta do tesouro. Se você tiver uma pinça, é bem melhor. E aí eu vou encaixar o enchimento lá pra baixo. E aí a gente vai colocando enchimento até achar que tá suficiente. Quando que eu sei que é o suficiente? Quando eu aperto aqui a peça e ela volta, nesse caso aqui, ela não voltou. E quando que eu sei que eu passei, que tem enchimento demais? Quando os pontinhos começam a abrir. E aí eu consigo até ver o enchimento lá dentro. Se o pontinho começar a desgarçar assim, né? Aí eu passei, tem muito enchimento. E vai perder o formato da cabecinha, a cabeça vai ficar enorme. E os pontos vão ficar feios, porque eles vão ficar abertos. Então, aqui, ó, apertei, não tá voltando direito, tem alguns pontos que eu aperto e ele fica. Então, ainda não é o suficiente. Vou colocar bem mais enchimento. Terminei aqui as 6 carreiras, já posso cortar aqui o meu fio, não precisa ser grande. Deixar aqui pro canto, que a gente ainda tem muito que costurar com aquela linha. Pode puxar aqui. No próximo pontinho, eu vou levar esse fio lá pra trás. Pronto. E tirar com muito carinho esses marcadores daqui. Porque eles são fininhos. Aqui, ó, ficou com pouquíssimo buraquinho. Tem alguns aqui ainda. Eles são fininhos e aí eles rasgam bem fácil. Então, vou puxar assim, bem devagar, para tirar todos eles. Tirei aqui, ó.
E aí fica aqui um pouquinho a marquinha de onde eles passaram, mas é pouquíssima coisa. E agora eu vou passar esse fio ali pra dentro. Já encaixei aqui meus enchimentos. E essa parte aqui toda, esse tubinho, a gente vai empurrar ele lá pra dentro. Você pode fazer isso assim com o dedo, empurrando mesmo. Aqui, ó, esse lado da tesoura, eu posso pegar aqui pra poder me ajudar, empurrar lá pra dentro assim. Tem o cabo da agulha, mas eu não recomendo muito, porque eu já estourei alguns cabos. Ou então, se você tiver até um alicate, como esse aqui, eu pego aqui a pontinha e só empurro ali pra dentro, assim. E o resto já me ajuda, né? Não sei se dá pra empurrar tudo com o alicate, mas só essa pontinha aqui já me ajuda bastante. E aí, depois, o resto eu vou com calma, né, empurrando assim com o dedo mesmo. Essa parte aqui, ela é bem mais apertadinha, mas ela vai entrar. Só continuar empurrando e não tem problema a gente deformar um pouquinho, ó. O olhinho ficou bem esbugalhado aqui agora. O enchimento acabou descendo. Mas daqui a pouco a gente organiza, né, esses enchimentos direitinho. Pronto, aqui, com muita paciência, consegui empurrar essa parte ali pra dentro. E agora aqui a gente tem que organizar esse enchimento. Primeiro eu preciso virar o olhinho pro lado certo. E aí com a agulha mesmo a gente encaixa o enchimento que tem que ficar aqui em cima dos olhinhos. Porque aqui, ó, ele tá do jeito certinho. E olha só como esse aqui embaixo tá mais fundo. Isso quer dizer que ele tá levantado. Então, eu vou puxar o olhinho aqui assim com a agulha. Pronto. Pra gente poder deixar ele mais bolinha, né, a gente vai só modelando assim mesmo. Deixar ele bonitinho. Agora vamos pra orelhinha. E esses olhos eles não vão ficar tão separados assim. Daqui a pouco a gente vai juntar eles, né? Afundar um pouquinho. Aqui, ó. Já faz mais diferença quando a gente afunda. Mas antes vamos pra... Ah, eu usei essa agulha aqui, que ela é completamente de metal, aí é durinho e me ajudou a empurrar essa parte lá pra dentro. Pra orelha é bem simples, vou pegar aqui e deixar um pouquinho de fio. Começo no anel mágico e 6 pontos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Aqui eu já posso cortar o meu fio. Vou deixar o mesmo tanto que eu comecei. O fio do anel mágico eu puxo pra poder fechar o anel, assim. E esse aqui, que foi o que eu cortei agora, eu vou passar ele aqui por dentro do primeiro pontinho. Então, eu encaixo primeiro aqui a minha agulha, pegando assim, ó, essas duas alcinhas, deixando na agulha. E aí, eu levo esse fio que eu cortei lá pra trás. Pronto. E aqui temos a orelha. Assim. Vamos fazer mais uma. Deixar um pouquinho de fio aqui. Um anel mágico. 6 pontos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posso cortar aqui. Tira da agulha, fecha o meu anel. Eu vou encaixar a agulha aqui, ó, nesse primeiro ponto, pra poder levar esse fio que eu acabei de cortar aqui por dentro. Pronto. Aqui, eu preciso fechar um pouquinho mais o anel mágico pra tirar esse buraquinho que fica aqui no meio, né? Só puxar com mais força. Esse aqui eu acho que tem até mais buraquinho, ó.
Então, é só puxar mais pra tirar mesmo todo o buraco que tem. E aqui, virando assim de ladinho, eu vou contar na mesma carreira que eu coloquei o olho, eu vou pular aqui 6 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, o sexto. No 5, eu já encaixo a minha agulha, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu encaixei a minha agulha aqui. Vou passar aqui, ó. Encaixei a agulha. Tem 5... Rapaz, tá, encaixei. Tem 5 pontos pra cá. E aí, eu encaixo aqui, eu quero nesse pontinho aqui também, ó, assim. Pego qualquer orelhinha, coloco ela virada assim, ó, pra cima. E aqui, eu quero pegar esse fio aqui de baixo. Eu quero passar esse fio de baixo aqui por dentro. Pronto. Vou encaixar nesse mesmo ponto, mas agora eu vou sair um ponto aqui, ó, pra cima, pra parte de cima da cabeça. Encaixa aqui no mesmo ponto e um pontinho aqui pra cima pra poder puxar esse outro fio da orelhinha. Então, aqui eles entram por pontos diferentes e saem no mesmo pontinho, tá vendo? Aqui eu consigo fazer 2 nós. Pode apertar bastante, que não deforma não. 1, 2, e agora é só cortar a rente e empurrar o nozinho ali pra dentro. Temos aqui uma orelhinha. Agora, virar aqui desse lado, assim, e aqui eu vou contar meus 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Eu preciso encaixar aqui pra poder pegar, assim, ó, o 6º pontinho. Orelhinha virada pra cima. Aqui eu vou pegar esse fio de cá. Peraí que o fio desfiou. Vou pegar esse daqui, encaixo no mesmo lugar. Agora eu vou para um pontinho acima, para aqui, ó, essa parte de cima da cabeça, para poder pegar esse outro fio de cá. E passar aqui por dentro. Pronto. Aí, ele ficou exatamente como do outro lado. Ó, eles entram por pontos diferentes e saem no mesmo ponto. Aqui, né, na mesma carreirinha, na mesma fileira que eu encaixei o meu olhinho, eu pego o fio que tá pra baixo. Nesse caso aqui também. E aí, depois, um acima aqui da carreira onde eu encaixo o meu olho, eu pego o fio que tá pra cima. Nesse caso também. Assim, a orelha fica bem centralizada ali nos olhinhos. Fica bem retinha. E aí, eu empurro esse nozinho aqui pra dentro. Pronto. Vou pegar agora um pedaço de fio aqui maior pra gente poder puxar esse olhinho. E aqui eu vou colocar numa agulha maior também, porque eu quero cruzar, passar daqui pra cá. Então, eu preciso de uma agulha grande. Essa aqui, ó, que é a agulha de tapeceiro que geralmente eu uso pra fazer a costura, não é tão grande assim. Eu teria que apertar bastante aqui pra poder chegar. Mas você provavelmente vai ter uma dessa. Se for possível, é interessante que você compre uma agulha maior, como essa aqui. Eu comprei um kit que veio de umas 20 agulhas pequenas, né, de costura mesmo, daquelas pontinhas aqui bem fininha, que eu não consigo passar nada. Mas me interessou bastante essas grandonas aqui. Eu já vi vendendo só ela por uns 13, 15 reais. Mas aí eu achei aqueles kits de vó, sabe? Um kit bem antigo, por 10 reais. E aí vieram 2 agulhas grandonas dessa, que foram as que eu mais gostei, as que eu mais uso. Aquelas pequenininhas eu nem consigo encaixar a agulha, então estão ali no canto mesmo. Então, vou tentar fazer com essa aqui, mas se for possível, faz com uma grandona. Vai ficar muito mais fácil. Aqui agora eu vou pegar, encaixar daqui de baixo.
E eu vou pegar aqui bem embaixo do olhinho, que é pra gente poder puxar e fazer mais ou menos assim, não tanto. Mas é esse o movimento que a gente vai fazer agora. Então, eu preciso pegar bem rente. Sei que tem a trava de segurança e que pode ser bem chata essa parte, mas tento o mais rente possível. Deixo um pouquinho de fio aqui para eu poder amarrar depois. Vou encaixar aqui, ó, assim. E aqui, na mesma carreira, eu preciso encaixar nesse olhinho de cá. Assim. Agora aqui. Mais rente possível que eu conseguir. E eu vou sair aqui embaixo. Quase que a agulha não dá pra chegar lá do outro lado. E aqui eu vou puxar bastante e ajudar assim com o dedo para que esse fio fique bem escondidinho aqui dentro. Eu preciso puxar os dois olhinhos para eles afundarem. E empurrar esse fio mais lá para baixo possível. Quanto mais eu puxo aqui, mais os olhinhos vão afundando, né? Vai dar essa profundidade que a gente tá querendo. Se eu puxo mais aqui, ó, eles vão juntando mais ainda. Mas, ó, como fica bem esquisito. Então, não puxa tanto. É possível reverter, desde que você ainda não tenha dado nó, pra voltar pro jeito original, né? Só puxar, assim, os olhinhos. E deixar o tamanho que você quiser. Por enquanto, eu só tô puxando a parte de baixo mesmo. A parte de cima a gente consegue depois afundar um pouquinho também. Conforme for bordando o resto do olhinho. Então, aqui, afundei essa parte. Tentar esconder esse fio. Se você tiver muita calma, ele consegue esconder por completo, ó. Ele vai ficando lá pra trás do olhinho, ó. Empurrando. Pronto. Aqui, ele sumiu por completo. Desse lado aqui, ó, ainda não, tá vendo? Tem mais um pouquinho só aqui. Mas é só empurrando que pronto, aqui pra mim já sumiu. E aí, eu vou fazer a mesma coisa pra esse aqui, ó. Só continuar puxando aqui. E empurrando que ele vai entrando, né? Ficando pra baixo do olhinho. Ó a diferença que já tá quase entrando. Pronto. Agora ele já tá completamente lá pra dentro. E aqui eu preciso juntar os dois. Aqui eu acabei colocando com pontos separados. Vou juntar aqui, ó, eles têm que encaixar no mesmo lugar, ó. Assim. Tava com um pontinho de distância, aí o meu nozinho iria ficar pra cima. Então, aqui. Fiz aqui 1, 2. Posso cortar rente. E empurrar o meu nozinho lá pra dentro. Pronto. Agora, mais um pedacinho aqui. Pra gente poder fazer o nariz. Já encaixei aqui. E agora, a gente precisa mirar aqui onde que fica o meio desse narizinho. Sempre vou começar daqui de baixo. E aqui eu vou separar. Se tiver um alfinete, acho que vai até facilitar. Deixa eu pegar dois aqui. Pra eu poder contar aqui meus pontinhos. Vou colocar nessa carreira aqui, ó, o nariz rente aqui com os olhos. E aqui eu vou contar 1, 2, 3 pontinhos. Três pontinhos. Aqui, 1, 2, 3 pontinhos também.
Deixa eu tirar um desse lado, tirar um desse aqui. Cheguei aqui no meio, né, do narizinho. Você vê aí se tá realmente no meio. Pode afundar assim essa parte aqui, ó, pra ficar mais fácil de encontrar o meio pra você. Pode contar também daqui de cima, ó. Daqueles 9, lembra? Os 9 pontos, talvez fique mais fácil. 1, 2, 3, encaixei aqui. 1, 2, 3, encaixei aqui, mas eu não quero aqui. Eu quero na carreira aqui embaixo, abaixo dos olhinhos. E aí eu passo meu alfinete pra cá, nessa carreira aqui embaixo. E aí eu vou pegar esses 3 pontos. Deu no mesmo se a gente fosse contando aqui, ou contando aqui de cima. Agora já posso tirar os alfinetes. Deixo um pouquinho de fio aqui para eu poder amarrar. E aí eu passo aqui pegando os meus 3 pontinhos. Eu vou passar aqui 4 vezes. Passei a primeira, que quase não dá pra ver nariz nenhum. Passei a segunda e eu vou mirar ele mais aqui pra cima. Aqui, ó. Aí ficaram assim, ó, bem rente. Vou fazer a terceira volta agora. Mas agora eu vou mirar mais aqui pra baixo. Ó. Pega o fio, passa aqui pra baixo. Assim. Aí eu tenho que um do ladinho do outro. E a minha última vez, eu vou passar pegando bem no meio. E essa agulha já vai sair aqui onde eu comecei. Ai, pegou a orelha. Bem no meio, assim. Pronto, agora sim temos um nariz. Depois a gente passa uma maquiagem aqui que vai sobressair. Não puxa muito aqui, porque a ideia é ficar esses fiozinhos assim, mais protuberantes mesmo. Cortei fio demais. Olha o tamanho que ficou agora. Vou fazer aqui os 2 nós, sem puxar muito. 1, 2, e corta aqui. E empurra o nozinho lá pra dentro. Pronto. Tá ficando muito fofo. E agora vamos fazer os olhos e sobrancelha. Para os olhos eu preciso de branco e preto. Vou pegar aqui. Vou ter aqui com a parte branca que a gente vai começar. Eu peguei um fio branco, um preto. E aí depois a gente precisa, para poder fazer a sobrancelha, a cor que vai ser o cabelo. Mas primeiro vamos aqui nos olhinhos. Vou começar com o branco, para fazer o brilho do olhinho. Aqui eu vou usar uma agulha grandona, que eu acho que fica mais fácil para eu poder cruzar a cabeça. Começo sempre aqui de baixo. Tenta não pegar nos mesmos pontinhos que a gente já usou antes, senão vai ficar um buraco. E aqui eu vou pegar bem embaixo, aqui, ó, do olhinho. Sei que a trava dificulta, mas vou pegar o mais rente que eu conseguir, deixa fio pra poder amarrar. E aqui eu vou passar por 2 carreiras, sair aqui em cima do olhinho. Daqui eu já passo lá pro outro lado. Do outro lado eu não vou conseguir pegar rente, porque tá numa posição que eu não consigo, mas eu vou sair pertinho, aqui. Encaixo aqui, ó, no mesmo lugar para poder chegar aqui o mais perto possível do olhinho. E aqui, 2 carreiras de distância, saio aqui embaixo e de volta lá pro lugar onde eu comecei. Bem fácil, né? A gente só caminhou com esse fio. E aqui não puxa muito, senão ele vai afundar. Faço os 2 nós. Um. 2. O segundo pode apertar mais. Corta aqui, rente e empurro o nozinho ali pra dentro. Agora o fio preto.
Assim, começa aqui de baixo também. E aqui, eu vou deixar passando um pouquinho, eu quero um cílio diferente. Quero tentar um jeito diferente de bordar esse olhinho. Até então, eu tava sempre bordando, né? Todas as minhas bonequinhas do ano passado eram exatamente assim. Mas agora eu quero um cílio um pouquinho maior. Então, aqui, eu vou passar um pouquinho, aqui, ó, um ponto só, na mesma fileira que tá aqui em cima desse brilhinho branco, uma fileira, um pontinho só, para deixar um cílio um pouquinho maior. Fio suficiente para eu poder amarrar. Aqui eu vou sair bem no comecinho do olho. Aqui, ó. Tentar pegar bem rente. Daqui eu já saio pra cá, ó, para esse próximo olhinho. Na mesma carreira, para fazer a mesma coisa do lado de lá. Às vezes já acho difícil com agulha grande. Se fosse agulha pequenininha, eu iria precisar puxar com um alicate. Aqui agora eu vou pular uma carreira aqui, para sair aqui do lado, e eu já volto de onde eu comecei. Assim. Puxar aqui o fio. E é aqui que eu vou puxar um pouquinho também esses olhos, ó. Aqui eu posso puxar assim, posso puxar desse lado de cá. E aí tem cílios aqui bonitinhos. Ó, aperta aqui, assim, ó, pra juntar um pouquinho e puxa aqui embaixo. Não aperta muito pra não ficar muito deformado, ó. De ladinho como que fica. E aqui, 2 nós. 1, 2. Agora, corta aqui, empurra o nozinho como sempre. Vamos começar aqui o corpo, e eu vou começar pelo pé. Vou fazer aqui, ó, um anel mágico e 6 pontos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Fechar aqui um pouquinho esse anel. E agora a próxima carreira, 6 aumentos. 1 em cada pontinho desse aqui. Um, 2, 3, 4, 5, e aí por último aqui em cima, que seria o marcador, né? Pronto. Fiz aqui os 6, vou fechar melhor o meu anel. Vou colocar aqui o marcador no meu último ponto. Assim. Temos aqui 12 pontos, e agora eu vou subir 5 carreiras contornando esses 12 pontos. Vou deixar o marcador onde ele tá agora, e vou só continuar contornando, né, aqui os 12 pontos, até ter 5 pontos bem acima ali do meu marcador. Aí vão ter aqui os 5 pontos, assim, retinhos, bem aqui em cima do marcador. Eu subi aqui as 5 carreiras, ó, dá pra contar aqui os 5 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, bem acima do marcador. Aí eu passo esse marcador aqui pra cima, nesse último pontinho. Vou colocar esse fio do anel mágico lá pra dentro. E agora a gente vai fazer uma carreira bem diferente aqui, que é pra poder ser a parte do tornozelo do pezinho. Vou começar essa carreira fazendo apenas um ponto. E agora 6 correntinhas. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Aqui embaixo eu vou pular 6 pontos. Aqui do ponto da carreira normal que a gente está fazendo, né? Aqui a gente fez um ponto. Então, continuando para esse lado aqui, eu vou contar 6 pontos que eu vou pular. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7, eu encaixo. Encaixo aqui e já faço um ponto baixo. Eu vou terminar essa carreira fazendo 5 pontos. Fiz um aqui. 2, 3, 4 e em cima do marcador 5. Ainda temos aqui os 12 pontos. Agora, a gente vai trabalhar aqui em cima dessas correntinhas. Primeiro, vou fazer aquele pontinho que eu comecei a carreira com um ponto, né? Fiz aqui. E aqui nós temos esses 6 correntinhas e precisamos fazer aqui 6 pontos, um ponto em cada correntinha. A correntinha ela é mais ou menos assim, ó, desse jeito. A gente pega assim a alcinha e tem sempre um ganchinho aqui atrás. A gente vai encaixar a agulha desse jeito, para deixar essa alcinha aqui de fora. Aí, encaixando assim a agulha, né? Para deixar essa alcinha aqui de baixo de fora, eu acabo pegando as duas de cima e a gente vai construir o ponto baixo usando essas duas aqui. Ó. Eu tenho aqui. Vou pegar uma correntinha bem aqui do meio, assim vai ficar mais fácil de explicar, melhor do que com o dedo. Tem aqui as duas alcinhas, né? Que é como essa daqui da frente, as duas aqui. E aqui atrás, se a gente virar aqui, ó, eu tenho essa terceira, que foi como eu fiz aqui com o meu dedo médio, a alcinha aqui atrás. Então, eu vou encaixar a minha agulha aqui, ó, deixando só essa alcinha. E aí, eu vou construir o ponto baixo com as outras duas ali. Eu preciso de 6 pontos nessas 6 correntinhas aqui, um em cada correntinha. 2, 3, 4, 5, 6. Tá. Então, já deixo aqui, ó, um pontinho pra baixo e faço aqui meu ponto baixo com as duas alcinhas de cima. Basicamente, você encaixa a agulha no meio do ponto, no meio da correntinha. Já fiz aqui, ó, 2, 3. Só tô dando esse detalhe, explicando com calma, para ficar igualzinho o meu. 4. 5. E aí, nesse último ponto aqui, 6. E eu vou terminar com os 5 pontos que a gente fez, né, na carreira normalmente. 1, 2, 3, 4, 5. Vou passar esse marcador aqui pra cima. Temos os 12 pontos e agora eu vou fazer 6 diminuições. Então, aqui, ó, sempre diminuição normal, né? Usando aqui as alcinhas da frente. Vão ser 6 diminuições seguidas. 1, 2, 3, 4, 5, e aí aqui o último, pronto, 6. Vou cortar aqui meu fio, não precisa ser muito grande, pode puxar aqui da agulha, pode tirar o marcador. E agora eu vou encaixar aqui na agulha de tapeceira. Encaixei aqui, agora a gente vai fechar essa parte aqui, né, das 6 diminuições.
eu vou usar aqui só a alcinha de cima dos próximos 5 pontos. Peguei aqui, ó, do primeiro, 2, 3, 4, 5. Nesse último aqui, eu pego as 2 alcinhas. Agora é só segurar aqui e puxar. Pronto, ele fechou. Vou passar bem aqui pro meio do anel a agulha e vou sair aqui dentro do pezinho. Pronto, aqui. Pode puxar, puxa mesmo, como se fosse um anel mágico. Na verdade, é um anel, né, mágico, só que ele é um anel mágico invertido. Esse aqui é o anel mágico comum e esse aqui a gente fala invertido. Então, pronto, vou só diminuir aqui esse fio, mas a gente vai arrematar isso aqui daqui a pouquinho. Então, fizemos aqui o pé. Os 2 pezinhos são exatamente iguais, então a gente precisa desses 2 pés voltar aqui, né, pra gente poder fazer esse pezinho de novo para a nossa próxima perninha. Feito aqui, né, esse primeiro pezinho, a gente já vai começar com a perna esquerda. E aqui eu vou começar com o fio, porque a gente corta. Eu preciso deixar um pouquinho aqui pra gente poder arrematar com o fio que tá ali dentro. Só o suficiente para eu dar o nó. Começo aqui com o nó corrediço. Segura aqui, ó. E faz uma correntinha, pode puxar. E aí eu aperto assim para poder ficar ele corrediço. Então, daqui eu vou encaixar aqui, ó, no meu pezinho. E aí, essa parte aqui, ó, a ponta da frente vai ficar pro lado esquerdo. Porque a gente vai fazer o pé esquerdo. Então, grava essa parte. E eu vou começar aqui da lateral. Ó, repara que a gente tem aqui, ó, esses pontinhos que a gente fez. São 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando acaba aqui, ó, tem essa parte aqui na lateral, que não é um ponto exatamente, essa parte aqui. E depois a gente começa aqui, ó, com os outros 6 pontinhos, as 6 alcinhas que a gente tem aqui pra cima, né? O que totalizou ali pra gente os 12 pontos. Então, a gente acaba tendo 12 pontinhos aqui, né? Se for contar com esses 6 aqui de baixo e mais 6 aqui em cima. Nessa carreira, nessa primeira carreira aqui, eu preciso fazer 16 pontos. Então, contando com os pontinhos bonitinhos que a gente tem uma guia, os 6 aqui embaixo, e mais essas alcinhas aqui que ficaram, né, pra gente poder fazer, mais 6, são 12. Então, nessa lateral aqui, a gente tem que encaixar 2 pontos. Ó, se você conseguir abrir, assim, bastante, você consegue perceber aqui onde ficam as alcinhas que a gente costurou. Aqui, ó, as 2 alcinhas, tem mais pra lá, mas aqui é a primeira alcinha. E esse aqui é o ponto da lateral. Isso aqui ainda é o ponto da lateral. E é aqui que começam os pontinhos normais. Então, eu vou encaixar bem aqui esse meu nó. A minha agulha assim. Só que tá vendo que o meu nozinho tá aqui pra frente da agulha? Seria interessante se ele começasse pelo lado de lá, né? Pro nozinho ficar lá pra dentro. Então, aqui, ó, eu vou tirar ele da agulha e eu vou encaixar só a agulha. Depois eu encaixo o nozinho. Pronto. Aqui eu consigo puxar esse nó aqui pra dentro. Agora aqui eu faço uma correntinha pra poder prender aqui o meu fio. Tá preso, o nozinho tá lá pra dentro. No mesmo lugar, eu vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo. Esse é só o primeiro. Mas aqui nessa lateral eu preciso de 2. Até porque se a gente colocasse um pontinho só, iria ficar com um buraquinho. Vou abrir aqui, aí eu consigo perceber. Vou fazer o meu segundo ponto bem aqui, ó, nesse primeiro buraquinho que já tem aqui, ó. Aí esse aqui já é o segundo ponto baixo. Agora aqui na frente ficou fácil, né? Porque a gente tem 6. Então é só sair contando aqui, ó. Já é o terceiro. Aqui, ó.
4, 5, 6. Peraí que eu tô pegando o fio lá de trás junto. 7. Aqui o último fio. A última correntinha que tá bonitinha pra gente. Já temos 8 pontos. Já é a metade do que a gente precisa, né? Aqui na lateral de novo. Repara que, ó, quando a gente abre, a gente consegue enxergar esses dois buraquinhos muito mais fácil. Foi o que eu fiz lá do outro lado. Eu abri assim, ó, e aqui eu já reparo os dois buraquinhos aqui. 1, 2. Eu vou fazer um ponto em cada um desses buraquinhos que tem aqui. E as alcinhas estão intactas desse lado. Aqui, ó. Então, tem 8, né? 9, 10. E agora aqui, um ponto em cada alcinha dessa aqui. Aqui é que tá aquelas correntinhas que a gente fez. A gente pegou a parte de cima e aí sobrou essa parte de baixo pra gente costurar aqui agora. E aqui vão ser 6 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, e aí a última, 6. Terminamos essa primeira carreira, foi a carreira que a gente não tinha basicamente um pontinho de base para poder seguir, né, nas duas laterais, mas a gente tinha um buraquinho para saber exatamente onde que encaixa a agulha. Vou colocar o meu marcador aqui, ó, nesse último ponto, e agora vai ser bem mais fácil. Antes, vamos dar aqui os 2 nós, né, o final do pezinho do anel mágico invertido e o começo agora dessa perna. Fiz aqui os 2 nós, vou apertar. Aqui, vou encaixar esse restinho de fio ali pra dentro, pra não me atrapalhar. E esse marcador também. Então, terminei aqui essa minha primeira carreira. Na segunda carreira aqui, ó, repara que já tem aqui aquela correntinha que a gente fez para poder prender o pezinho, mas ela a gente não conta. Eu vou começar aqui dos pontos, né, que agora a gente tem ponto em toda a volta para poder seguir. Então, já vou encaixar no primeiro ponto normal aqui, ó. Encaixei aqui no ponto bonito. E aqui eu já vou começar a contar 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Agora, 4 diminuições seguidas. Então, já viro minha agulha ali pra cima, né? Como sempre, pra fazer a diminuição. E começo aqui, ó. 1, 2, 3, e aí aqui em cima do marcador, 4. Marcador pra cima. Agora, marcador pra cima. Nós temos aqui 12 pontos de novo, mesmo depois dessas 4 diminuições, e já dá pra ver aqui um formato de pezinho, né, até a parte côncava aqui de baixo. Vamos subir 2 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Deixa o marcador aí, e aqui eu só vou contornar para deixar mais evidente aquelas diminuições que a gente acabou de fazer ali atrás do calcanhar. Aí que vai dar para reparar mesmo, depois dessas 2 carreiras. Então, vou só contornar aqui. Bem fácil essa parte. Fiz aqui as 2 carreiras, marcador para cima. Agora eu vou fazer 10 pontos. Agora aqui já deu pra perceber mais, né? Essa parte aqui do calcanhar, ó, que ficou aqui pra dentro. Vou começar aqui com 10 pontos baixos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Um aumento. E eu vou terminar com um ponto baixo aqui bem acima do marcador. Passar esse meu marcador para cima. E aí, nessa próxima carreira aqui, eu vou só contornar os 13 pontos que a gente tem. Só ponto baixo sobre ponto baixo. Bom, já é hora também da gente colocar algum enchimento aqui nesse pé, porque aqui a gente já subiu bastante, né? Já tá no tornozelo dela. Aí a gente já consegue fechar todo o pezinho com o enchimento, para poder ficar bem firme. Vou chegar aqui no final, ó. Mais um. Pronto. Passar esse marcador para cima. E vou colocando aqui o enchimento de pouquinho em pouquinho. Começar aqui, nessa parte aqui de baixo. Vou com calma, para não rasgar a peça. E não abrir muitos pontos. Agora aqui no calcanhar. Vou fazer aqui uma bolinha, assim vai ficar mais fácil para poder encaixar ali. E aí eu encaixo assim, ó, a bolinha bem direcionada aqui, ó, pro calcanhar. Mais um pouquinho de enchimento ali na frente, bem de pouquinho em pouquinho mesmo. E eu não vou colocar aqui no tornozelo ainda, por enquanto é só pé. A gente também não pode colocar tanto enchimento, senão o pezinho ela vai ficar na pontinha do pé e aí não vai ter como calçar o chinelinho. Então aqui, ó, o pé já fica num formato bonitinho, né, de pezinho mesmo. E a gente vai continuar subindo para fazer agora a panturrilhinha. Vamos começar essa carreira aqui com um aumento. E agora 12 pontos. Basicamente, contornar até chegar ali no marcador. Aí no final dessa carreira aqui, vamos ter 14 pontos. Vou subir aqui um pouquinho meu marcador. Próxima carreira, já começo com os 12 pontos de novo. Agora tem que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Um aumento. E aí eu termino aqui com um ponto baixo, bem acima do marcador. Passo aqui, ó, o marcador para cima. Temos 15 pontos. Próxima carreira, já começo com um ponto e um aumento. Agora eu vou contornar aqui com 13 pontos até chegar lá no final. No final dessa carreira aqui, vamos ter 16 pontos. Só chegando ali no final,
Depois disso, a gente sobe aqui o marcador e eu vou fazer 4 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo para poder contornar esses 16 pontos. Vai ser o tamanho aqui da nossa panturrilha. Então, chegando aqui, só passa o marcador e depois sobe aqui as 4 carreiras. Pronto. Vai colocando mais enchimento conforme vai enchendo, assim vai ficar bem mais fácil. Lembrando que não pode ser muito, até porque, ó, a perninha ela sempre fica mais para trás. E a ideia é que ela fique assim, ó, retinho. Então, tenta não colocar muito enchimento justamente nessa parte aqui, ó, nessa dobrinha aqui. Coloca o suficiente, né? Mas não tanto quanto tem aqui no pezinho ou como vai ter no resto do corpo. Se você achar mais fácil, dobra aqui e aí você coloca enchimento. Tá vendo que ele dá uma fechada ali? Assim, você não corre o risco de colocar muito enchimento. Só fechar aqui, trazer a perninha pra frente e aí você coloca um pouquinho de enchimento ali, né? Mas aí eu sugiro também fazer depois das 4 carreiras desse jeito. Porque aqui vai ter muito pouquinho pra colocar enchimento ainda. Vou fazer aqui as minhas. Eu subi aqui as 4 carreiras, passar o marcador pra cima. Agora aqui, vou fazer 14 pontos, até chegar perto lá do final. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e agora aqui uma diminuição. Nem mostrei, né, como é que tá ficando. Ó, já coloquei até enchimento ali dentro. Aqui, ó, tem enchimento. E aqui, desse lado aqui, né, que a gente forma a panturrilha. Aqui da perna esquerda. Então, vou continuar aqui. Começar com um ponto. E agora, uma diminuição. Vou contornar, né, com 12 pontos, basicamente chegar ali até o marcador. Agora nós temos 14 pontos. Marcador para cima. Agora aqui, essa é uma carreira muito importante. Eu acho até mais importante do que toda essa parte da panturrilha. A gente vai fazer aqui o joelhinho. E, como sempre, eu vou deixar essa carreira aqui basicamente em aberto, né? É bem fácil da gente conseguir ajustar aqui o nosso joelhinho, caso você tenha se perdido ou não esteja exatamente como o meu. Porque meu marcador tá bem aqui, bem centralizado, tá vendo? Tá bem atrás, porque eu uso o ponto em X. Então, todas as minhas carreiras, o ponto fica bem certinho aqui, ó, um em cima do outro. O marcador, ele não anda. Mas caso o seu esteja andando, é bem provável que durante essa contagem dessa carreira aqui, o seu joelho não fique centralizado. Mas aí você consegue fazer ele centralizado, bonitinho, a partir, né, dessa contagem nova que a gente vai criar aqui agora. Eu vou fazer 3 aumentos. O joelho vai ser basicamente 3 aumentos. E aí a gente precisa ver aqui no meio, né, quais são os 3 pontos aqui que estão bem na nossa frente. E aí você faz os 3 aumentos nesses 3 pontos. Contando aqui, ó, do pé, assim, ó, botar o pezinho assim pra frente. Aqui, ó, pra mim são esses 3 pontinhos que estão aqui, ó.
São os que ficam assim, ó, bem retinho aqui, bem de frente. E aí eu vou colocar os 3 aumentos aqui, começando a partir desse. E pra mim, aqui, ó, eu vou ter que fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. E depois eu faço os 3 aumentos. Se o seu estiver igual, tudo bem. Mas se não estiver, não importa quantos pontos você vai fazer antes ou depois. O importante é que os 3 aumentos estejam aqui bem na frente. Vou contar aqui os pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5. E agora aqui, aqueles 3 pontos da frente, né? Faço os 3 aumentos seguidos. Um aumento no próximo ponto agora. 2. E no próximo, o terceiro. E aí eu vou terminar aqui com 7 pontos baixos. 1. Não, são 6. 2. 3. 4. 5. 6. Então, não importa, né, quantos pontos você comece ou quantos pontos termine. O importante é que aqui o joelho esteja para frente. Assim como nessa próxima carreira. A gente tem aqui a mesma quantidade de pontos, né? Temos 17 pontos. E nessa próxima carreira a mesma coisa. A gente vai fazer apenas um aumento e é interessante que ele fique bem na parte aqui de trás, tá bom? Se o seu marcador estiver mais para cá, pro canto, você já começa fazendo esse aumento. Para mim, esse aumento vai ser bem em cima aqui do meu marcador, porque ele tá super centralizado, tá bem aqui em cima do calcanhar, tá certinho? Então você procura aí onde que é o meio, marca esse ponto, é ali que você tem que fazer o aumento. Mesmo que você faça aqui, se esse fosse aqui o meu ponto bem do meio, você já começa fazendo o seu aumento, depois você contorna de ponto baixo. Ou se o meu aumento fosse aqui no cantinho, se essa parte fosse o meio, eu faço ponto baixo e quando chegar aqui, eu faço esse aumento. Independente de onde ele fique, desde que fique aqui, bem no meio do calcanhar, sabe? Na verdade, é independente de onde seu marcador estiver. Porque no ponto em V, ele começa a ficar assim, na lateral. E aqui, eu vou só girar aqui de pontos baixos para fazer o meu aumento lá atrás, em cima do meu marcador. Aqui eu tô fazendo 16 pontos e depois o aumento. Chegando aqui no final, ó, meu último ponto. E aí eu vou colocar aqui o meu aumento certinho em cima do marcador. Então, fiz aqui. Nessa carreira temos 18 pontos. E aí terminamos de desenhar a perna. Agora aqui a gente vai subir 8 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, contornando esses 18 pontos, que vai ser a parte da coxa. Aí é só carreira reta, vou deixar o marcador aqui e vou continuar fazendo aqui meus pontos baixos. Eu terminei de subir as 8 carreiras, e aí ficaram aqui os pontinhos certinhos, bem em cima do marcador, ó, 2, 4, 6, 8. Aqui eu vou passar o marcador para cima, e vamos fazer mais uma carreira. Essa aqui eu vou fazer apenas 12 pontos. Então aqui não vai ser até o final, até porque a gente tem 18 pontos agora. Vou fazer só 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pontos. É só até aqui mesmo. A gente vai parar assim, meio que na metade, falta um pouquinho para terminar aqui. E aqui a gente vai cortar o fio mesmo, para poder passar lá para outra perna, né? Vou cortar aqui, pode tirar esse marcador.
e puxar essa parte aqui, ó. Agora aqui com esse fio, né, eu vou passar ele para esse próximo ponto, aqui lá para trás, ó. Encaixando a agulha assim por dentro. Aí eu vou levar esse fio lá para trás. Pronto. Terminamos aqui a perninha esquerda, né, quando eu coloco assim de frente, a parte da panturrilhinha mais elevada fica aqui para a esquerda. Agora a gente vai fazer a perninha direita e esse pezinho aqui, ele é igual. Então você volta aqui no começo do vídeo para poder ver como que faz esse pezinho e depois a gente começa. Que aí a gente vai começar o pé por esse lado aqui. Então aqui temos o pezinho, que foi exatamente igualzinho a essa perninha esquerda aqui, esse começo. Até cortei um pouquinho aqui pra gente poder fazer a emenda do mesmo jeito. Vou começar aqui e deixar um pouquinho para poder dar um nó. Começo com o nó corrediço. Aqui agora eu vou virar o pezinho aqui para a direita, porque vai ser a perna direita agora. E aqui atrás, ó, lembrando que aqui a gente tem as alcinhas aqui no calcanhar. Tem as alcinhas que a gente fez. E aqui eu vou contar a primeira alcinha, na segunda é que eu vou começar. Eu vou começar do mesmo jeito. Primeiro, a minha agulha. Agora eu encaixo ali no nó corrediço. E vou passar esse nó corrediço aqui por dentro, ó, assim. E aqui uma correntinha. Pronto. No mesmo lugar eu vou fazer o ponto baixo, que vai ser o meu primeiro ponto. A gente também precisa fazer aqui os 16 pontos, assim como foi na outra perna. Já fiz um. Vou continuar aqui nas alcinhas, lembrando que tem 6 alcinhas e a gente começou na segunda. Então, vou fazer aqui por 5, né? 5 alcinhas bonitinhas aqui, que dá pra gente perceber, dá pra gente ver. 3, 4. Tem a última aqui. 5. Vou dar um nó aqui com esses fios pra poder facilitar já de deixar ele lá dentro. 1, 2, vou empurrar ali com a ponta da tesoura. Assim. Fiz aqui só 5 pontos ainda, né? Eu cheguei então na lateral. Se a gente abrir aqui, a gente consegue enxergar os 2 pontinhos que a gente precisa encaixar agora. Aqui na frente, a gente também tem os 6 pontos bem definidos, né? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá pra gente poder pegar eles certinho, mas na lateral aqui a gente não tem. Mas a gente tem uns buraquinhos. Abrindo assim, ó, você consegue perceber aqui esses 2 buraquinhos. A gente vai fazer um ponto em cada um. Vamos fazer aqui, ó. Esse é o 6º. 7. E agora vou caminhar pelos 6 que são fáceis aqui. 8, 9, 10, 11, 12. Só mais um. 13. Aqui, cheguei na outra lateral. Tem aqui os 2 buraquinhos do mesmo jeito, ó. Aqui, o primeiro e o segundo aqui. E eu ainda tenho a alcinha aqui que a gente pulou. Então, tem 13, 14, 15. E agora sim, pegando aquela primeira alcinha da parte do calcanhar. Tem aqui 16. Nesse último ponto aqui eu vou colocar o meu marcador. E aqui, minha próxima carreira, eu já começo fazendo diminuição. Vou pegar aqui só nessa alcinha de cima aqui do ponto, né? Do próximo ponto também. E aqui, já começo fazendo 3 diminuições seguidas. Já fiz 1, 2, 3. Agora eu vou caminhar por 8 pontos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou fazer mais uma diminuição aqui, ó, para pegar o ponto bem em cima do marcador. Pronto. Então, a gente tinha antes 16 pontos, temos agora 12. Vou passar o marcador para cima. Agora eu vou fazer aqui 2 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Deixa eu botar esse marcador um pouquinho aqui para dentro. E aqui, só contornar esses pontos que a gente tem. Os 12 pontos. Fiz aqui as 2 carreiras, ó. E aí, para o pé não ficar tão tortinho assim, eu já vou começar a colocar o enchimento aqui. Passar esse marcador para cima, para ele não ficar lá dentro, junto com o enchimento. E aí, eu vou começar aqui, nessa parte de baixo. Vou colocar devagar. E direcionado, né, ali para a ponta. Agora, uma bolinha aqui no calcanhar. Ainda cabe mais um pouco aqui na parte da frente. Pronto, depois a gente termina de completar. Próxima carreira aqui eu vou começar com um ponto baixo. Agora, um aumento. E aqui, vou fazer 10 pontos até chegar aqui no meu marcador. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aí, aqui no marcador, 10. Passa o marcador para cima, nós temos 13 pontos, e agora eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Vou contornar esses 13 pontos. Cheguei aqui no final, marcador para cima. Vou começar agora com 12 pontos, basicamente até ali o meu marcador. Porque em cima do marcador eu vou fazer um aumento, né, no meu último ponto. Então, vou só contornar aqui de novo até chegar em cima do marcador. Cheguei aqui, ó, tô um antes do marcador e em cima do marcador, meu aumento. Agora eu tenho 14 pontos. Marcador para cima. Próxima carreira eu começo com um ponto. Agora um aumento. E aí eu vou até o final com 12 pontos, até chegar realmente em cima, bem em cima do marcador, né? Só completar a carreira. Aqui eu nem tô contando, mas são 12, se você quiser contar. Nessa carreira, vamos ter 15 pontos. Marcador para cima. Agora eu vou começar aqui com 13 pontos, quase até o final. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13. Aqui, um aumento. E agora um ponto baixo. Um ponto sozinho em cima aqui do meu marcador. Marcador para cima, nós temos 16 pontos. E agora eu vou fazer 4 carreiras contornando esses 16 pontos aqui. Só ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui já tá na hora da gente colocar mais enchimento. Lembrando aqui não colocar tanto no tornozelo pro pezinho ficar assim pra frente. Então, se quiser evitar ali, é só você dobrar ele realmente assim. E aí você coloca enchimento aqui nessa ponta. Assim você tem certeza que não vai ter tanto assim aqui no tornozelo. Vou fazer aqui as minhas 4 carreiras. Eu subi aqui as 4 carreiras. E agora a gente vai começar a definir a parte do joelho. Vamos começar aqui com uma diminuição. E agora eu vou só contornar aqui ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui, ó, até chegar no marcador. Tô chegando aqui, falta só mais um. Pronto, marcador pra cima. Agora, 2 pontos baixos. 1, 2 e uma diminuição. E agora eu vou chegar com ponto baixo até ali no marcador de novo. Vão ser 11 pontos. Vou só caminhar aqui com ponto baixo. Marcador pra cima. E agora a gente chegou aqui na parte do joelho, né? E aí aqui coloco o pezinho assim, bem reto pra frente. Já dá pra ver aqui o formato da panturrilha, mesmo sem enchimento. Coloco reto assim. E aqui eu vou mirar quais são os 3 pontinhos que ficam bem no meio. E pra mim são esses 3 aqui. Então, vou colocar aqui, ó. E contar quantos pontos eu tenho que fazer até chegar pra colocar o aumento. Vão ser 3 aumentos aqui seguidos. E eu tenho que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Depois eu faço meus 3 aumentos. Então, pra mim, nessa carreira aqui, eu vou fazer desse jeito, fazer os 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu chego aqui bem no meio, né? Você mira aí, vê se tá realmente no meio pra você. Se não tivesse, chega mais um pouquinho pro canto. Aqui, ó, olhando assim, até apertando assim um pouquinho pra poder ver. Eu acho que esses 3 aqui são os 3 do meio. E aqui eu vou fazer os meus aumentos. 1, 2, 3. Então, independente de onde ficar o seu marcador, faça os 3 aumentos, né, retinho aqui com a frente do pé. E depois você só termina com ponto baixo até chegar no marcador. A mesma coisa acontece aqui. Deixa eu passar o marcador para cima. Acontece nessa próxima carreira. A gente vai fazer apenas um aumento nessa próxima carreira. E ele tem que ficar bem centralizado aqui, ó, nessa parte de trás. Então, aqui, vendo bem atrás, pra mim é esse ponto aqui. Então, aqui eu vou fazer apenas um ponto e depois eu faço esse aumento sozinho. Se o seu marcador estiver aqui bem atrás, então você já faz ele de cara, né? Sem precisar pular ponto. Fiz aqui um aumento. Ou se o seu marcador estiver mais pra cá, você pode até fazer, né, depois, vai contornando com ponto baixo até chegar nele. É interessante marcar realmente com a agulha. Eu fiz aqui, ó, selecionei, é esse ponto aqui. Então, o que que eu tenho que fazer para chegar nele? Um pontinho? Então, fiz um ponto sozinho, depois cheguei nele. Se fosse aqui, eu teria que chegar com ponto baixo até aqui, e aí eu faço meu aumento.
Agora eu vou só contornar, porque eu já fiz o aumento, né, ali atrás. E aí, o resto aqui é só ponto baixo até chegar ali no marcador. Passando aqui pelos pontinhos, os aumentos que fizemos no joelho. Pronto. Vou passar aqui o meu marcador pra cima. E agora eu vou subir 8 carreiras de ponto baixo sobre o ponto baixo. Aqui. Pra gente formar aqui o tamanho da coxa. A gente chegou aqui no joelho. Aí eu vou fazer essa parte da coxa aqui, 8 carreiras. Subi aqui as 8 carreiras, já até passei o marcador. E aí, nessa próxima carreira, a gente vai contornar aqui, até chegar mais ou menos aqui no cantinho, que vai ser pra gente poder já emendar aqui com a nossa outra perninha, desse jeito. Então, aqui, nessa próxima carreira, eu vou fazer 8 pontos, que é pra poder chegar até esse outro lado ali da perna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar mais enchimento aqui, que tem bem pouquinho. Posso tirar esse marcador daqui. Agora eu cheguei no joelho aqui no enchimento. Bom, então vamos juntar aqui agora as duas pernas. Essa aqui é a nossa perninha direita, é a última que a gente fez. E ainda tá preso no novelo. Então aqui, pra juntar o corpinho, eu vou começar com 3 correntes. 1, 2, 3. Aí eu pego essa perninha aqui. Aquele pontinho, ó, que a gente levou o fio lá pra trás, vai ser nele mesmo que eu vou encaixar. Só vou encaixar aqui, ó, a agulha desse jeito, ó. Ainda tá com a perninha presa aqui na agulha, a primeira. E aí eu encaixo nessa segunda, onde eu levei o fio lá pra trás. E aqui, já vou fazer um ponto baixo. Nessa perninha aqui, na perna esquerda. Nós temos 18 pontos, né, em cada perna, na volta da perna aqui. Eu vou trabalhar esses 18 pontos. Já fiz um. Vou só continuar aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 é aquele último pontinho, que ele fica até um pouquinho mais frouxo. Fiz aqui os 18 pontos que eu tenho nessa perna. Agora, deixa eu organizar as correntinhas, porque conforme a gente vai trabalhando, é fácil da perna dar uma girada, ó. Aconteceu isso, ela girou. Aqui, ó, eu consigo ver as correntinhas bonitinhas desse jeito. Então, organiza elas aí. Que aqui pra mim tava assim, ó, torcido. Correntinhas organizadas. Eu tô com as perninhas assim, olhando de frente, né? E aqui, eu vou pegar aqui, ó, com a agulha, nessa alcinha que fica aqui embaixo. Embaixo aqui. Né? Vendo desse jeito, aqui nas correntinhas, eu tô usando essa alcinha aqui de baixo. Só. Mas é desse lado aqui, né, que a gente tá. Então, vou pegar só nessa alcinha aqui. E aí, eu vou fazer um ponto baixo. Ó, vou usar o cabo pra facilitar. Pronto, peguei. E aqui eu faço um pontinho baixo. Eu vou fazer isso nas 3 correntinhas. Pegar um ponto, aqui, ó,
Depois da primeira, fica fácil da gente identificar as correntinhas. Aí eu faço aqui, ó, o segundo e o terceiro ponto baixo nas correntinhas. Agora, de novo, os 18 pontos nessa perna. Ó, prestando bastante atenção que esse aqui a gente não passa. A gente já vai para esse do lado que tá vazio. Aqui, ó. E aqui, bem apertadinho, ó. Eu até fiz no automático, sem mostrar. Depois que eu terminei essa correntinha, aqui na minha agulha, ele tá um pouquinho folgado. Então, antes de começar, eu aperto aqui, ó, para esse ponto ficar bem apertadinho e não ter buraco. Ou então você encaixa a agulha e aqui você aperta, só puxar. Aí ele fica bem apertadinho. E aí não vai ter buraquinho na junção dessa perninha aqui. Então já fiz um, são 18. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e aí 18. Pronto. E então chego de novo nas correntinhas. Agora ficou bem mais fácil pra gente poder visualizar aqui que ficaram as alcinhas de cima sobrando. Aqui as 3 alcinhas. 1, 2, 3. Aqui, ó, bonitinhas. E a gente vai fazer um ponto baixo em cada uma dessas correntinhas. Dessas alcinhas das correntinhas. Vou pegar aqui, ó. 1. Se virar o cabo, eu acho sempre mais fácil. 2. E a última aqui, 3. Pronto. Posso puxar aqui um pouquinho, porque é aqui que o marcador entra agora. A gente tá na parte de trás das costas aqui da boneca. Ó, vou empurrar esse fiozinho ali pra dentro. Daqui a pouco a gente dá um jeito nele. E aí temos só aqui o fio do marcador. Depois que a gente juntou esses pezinhos, a gente ficou com 42 pontos. Eram 18, né, em cada perna. Então, juntando 18 com 18, daria 36. E aí, fizemos 3 pontos na frente, 3 pontos atrás. Então, temos agora 42 pontos. E aqui agora eu vou subir 9 carreiras, contornando esses 42 pontos. Só que muita atenção nesse primeiro pontinho aqui. Só nesse primeiro. E é só nessa carreira. Porque aqui, ó, ele fica bem escondidinho. Esse pontinho aqui, ó, ele fica muito pequenininho. Aí dá vontade de chegar nesse. Mas aí depois a gente vai contar, vai ver que só tem 41. Então, pega nesse primeiro aqui, que tá logo bem pertinho dessas correntinhas. Pronto. Agora aqui a gente vai só descansar, né? Só fazer os pontos. Não precisa nem contar, porque a gente deixou o marcador ali. Então, quando tiver 9 pontos bem acima do marcador, a gente sabe que tá na hora de parar. E agora a gente tem também um guia bonitinho, né? Porque a gente vai trabalhar aqui, ó. Vai chegar aqui na parte da frente, ó, passar aqui nessa parte do meio bonitinho, na parte da coxa e aqui, e cada vez vai ficando mais fácil. E por enquanto, ó, os pezinhos tá assim um de frente pro outro. Mas conforme vai fazendo, porque aqui, ó, ele tá muito enrugadinho ainda, essa parte. Mas conforme vai tecendo, ele vai se abrindo aqui, e aí os pés vão ficar assim um de frente pro outro. Ela vai ficar certinha. Já tem aqui, ó, aqui como ela fica bem retinha essa parte aqui do meio, ó, dá pra gente ver exatamente aqui os 3 pontinhos que a gente trabalhou ali na alcinha. Então, é que por enquanto tá muito apertadinho esses pontinhos aqui e os pezinhos estão assim um pra dentro. Eles estão pra dentro, mas daqui a pouco eles se ajustam e vão ficar assim pra fora. Só trabalhar agora então as 9 carreiras. Subir aqui as 9 carreiras, ó, ficou assim bonitinho. Um aqui em cima do outro. Vou passar o marcador.
E essa parte aqui, por enquanto, não tem nem enchimento. Eu só botei até aqui, mais ou menos, né, o finalzinho da coxa. Não dá pra colocar enchimento agora. Vamos fazer aqui a cintura e aí depois a gente coloca o enchimento. Essa parte é mais fácil porque vai ser só um tubinho. Depois, né, pra poder encaixar o enchimento vai ficar mais fácil. Então, vamos começar aqui. 5 pontos. Vou fazer a sequência aqui de 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5 e depois diminui. Só continuar essa sequência aqui, 5 pontos baixos e uma diminuição, até chegar aqui no marcador. Depois dessa carreira, vamos ter 36 pontos. Aí depois eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, contornando esses 36 pontos. Cheguei no final, né? Fiz aquelas carreiras, a sequência de 5 pontos e uma diminuição. E aí, depois eu contornei os 36 pontos. Agora a gente vai fazer a sequência aqui de 4 pontos e uma diminuição. Seguindo daquele mesmo jeito, ó. 1, 2, 3, 4 e diminui. Vou fazer assim por toda a volta. E aí no final dessa volta a gente vai ter 30 pontos. Depois disso eu vou subir 10 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Aí sim vai ser realmente a parte aqui do tronco, né, do corpinho. E aí a gente consegue colocar já mais enchimento depois, né, que fizer essas 10 carreiras. Porque por enquanto, ó, ainda tá cruzando aqui o pezinho. Mas depois que tiver o enchimento, ó, ela fica durinha assim e fica com os pezinhos pra frente. É que por enquanto, para essa parte ficar reta, eu tenho que afundar aqui atrás. Mas aí a gente vai colocar enchimento, ó, e vai ficar bacana assim, todo mundo pra frente. Bonitinho, ó. Depois que tiver assim, bem cheio, redondinho. Então, vou terminar aqui a sequência de 4 pontos e uma diminuição, depois 10 carreiras. Aí a gente volta aqui para poder juntar os bracinhos, que os bracinhos já estão prontos. Eu terminei as minhas 10 carreiras, o marcador acabou saindo conforme eu fui colocando o enchimento, mas aí eu coloquei ele aqui em cima de novo. E chegou a hora de colocarmos o braço. A gente vai começar aqui com 7 pontos nessa carreira agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou soltar aqui. Voltei aqui com os bracinhos. E aí, né, depois que a gente termina as 15 carreiras, eu basicamente só cortei aqui o fio. No próximo pontinho aqui, eu vou passar esse no fio lá pra trás. Assim como a gente fez na perna, né, só vou passar assim. Vou fazer a mesma coisa com esse outro. Pronto. E aqui, vou colocar o braço nela, né? Primeiro aqui, voltei pro corpo, com o corpinho aqui encaixado na agulha. Eu vou encaixar a minha agulha aqui nesse mesmo lugar onde eu passei esse fio lá pra trás, né? Seria o meu próximo ponto. Eu encaixo aqui, assim, a agulha. Vou segurar aqui de novo o fio que vem do novelo e aqui eu vou fazer ponto baixo. A gente tinha 10 pontos aqui, né, no bracinho, no contorno dele, e eu vou contornar de novo fazendo os 10 pontos. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, agora esse 10 aqui, que é o mais frouxinho, o último ponto. Fiz os 10 aqui do braço, agora eu vou voltar para essa parte aqui do corpo, tomando muito cuidado que a gente acabou de fazer esse pontinho aqui, então eu vou pro próximo. Encaixo aqui no próximo, e aqui, agora eu já tô no corpo de novo, né? Eu vou fazer aqui os 16 pontos. Fiz esse pontinho aqui bem apertado para não ficar buraco embaixo do braço dela. Vou fazer aqui na frente 16 pontos.
Já foi um, né? Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e aqui 16. Com o corpo aqui na agulha, pegar aqui o bracinho, ó, e fazer do mesmo jeito. Vou encaixar a agulha naquele ponto que a gente levou o fio lá pra trás. Agora eu retomo aqui. Agora eu retomo aqui com o fio que tava no novelo. E aqui eu vou fazer 10 pontos no braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puxei aqui o fio para não ficar atrapalhando ali pra frente. Esse pontinho aqui, de novo, bem apertadinho, a gente vai voltar aqui pro corpo, ó. No próximo ponto aqui do corpo. Bem apertado. Aqui no corpo eu vou trabalhar 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e bem acima do marcador, 7. Vou passar esse marcador para cima, porque acabei a carreira. Pronto. E aqui a gente vai unir esses dois fios aqui dos braços. Pode puxar um pouquinho assim. Eu vou unir aqui e vou dar 2 nós. Cuidado na hora de dar esse nó para você não apertar e a bonequinha ficar assim com o braço levantado para sempre. Deixa o braço baixado, né? Com ela normal. Isso aqui não faz tanta diferença, né? Só para dar mais segurança pra gente. Só faria diferença se a gente puxasse demais na hora desse nó. Então, fiz aqui 2 nós. Posso colocar esse fio aqui pra dentro. Depois, conforme a gente vai enchendo, eu coloco o enchimento na parte da frente, na parte de trás. E esse fiozinho aqui basicamente some. Ou então você pode cortar se preferir. Agora aqui, vamos começar a fechar esse ombrinho. Os braços já estão grudados. Eu vou começar aqui com a sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer essa sequência por 4 vezes. 1, 2 e diminui. 1, 2, aqui bem embaixo do braço, atrás, né? Diminui. Agora eu tô no braço. 1, 2, diminui. De novo. 1, 2 e aqui na parte da frente do braço diminui. Então foram as 4 vezes, as 4 repetições. Agora um ponto baixo e uma diminuição por 2 vezes. Então aqui, ó, no último pontinho que restou do braço, um ponto e diminui. Fica atenta a pegar todos os pontinhos que tem aqui no braço, porque aqui, ó, nesse meiozinho, acaba ficando bem menor. Então, a gente abre assim, ó, pra poder pegar todos eles. Esse aqui basicamente some depois que a gente junta o bracinho assim pra frente. Fica escondidinho. Então, eu fiz uma, falta mais uma repetição dessa. Um ponto
e mais uma diminuição. Agora aqui na frente, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos fazer, né, agora as mesmas repetições que a gente fez para cá, agora só que o inverso. Primeiro eu vou começar da diminuição. Vamos fazer uma diminuição e um ponto baixo por 2 vezes. Vou começar aqui, ó, uma diminuição, um ponto baixo. Foi a primeira repetição, de novo, uma diminuição. Aquele pontinho minúsculo ali, o ponto baixo. E agora, uma diminuição e 2 pontos por 4 vezes. Então, já vou começar aqui com a minha diminuição. E conto 2 pontos. 1, 2. Foi a primeira repetição. Uma diminuição. E 1, 2 pontos. Foi a segunda repetição. Uma diminuição. E 1, 2 pontos. Agora, para terminar, uma diminuição e 2 pontinhos. 1, 2. Marcador para cima. Temos aqui 38 pontos. E vamos continuar fechando bem mais. Agora é mais simples. Eu vou começar aqui com uma diminuição. E agora a sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição por 7 vezes. Então, aqui ficou bem mais fácil, né? 1, 2, 3, e aí diminui. Eu vou fazer aqui essa sequência até chegar bem pertinho do marcador. E aí, quando chegar bem em cima aqui do marcador, eu vou colocar um ponto sozinho. No final dessa carreira, vamos ter 30 pontos. Ó, chegando aqui no final, falta só a minha última diminuição. Aí, bem em cima do marcador, aquele pontinho que eu falei, que ficou faltando. Pronto, aí marcador para cima. Próxima carreira, 3 pontos baixos e uma diminuição de novo. A gente vai começar e fazer aqui do mesmo jeito, ó. 1, 2, 3 e depois diminui. A diferença é que lá no começo a gente começou já diminuindo e terminou fazendo um ponto. Aqui a gente vai fazer realmente 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes. A diminuição vai dar certinho aqui em cima do marcador. Aí no final dessa carreira aqui vamos ter 24 pontos.
Chegando aqui no final, né, dessas 7 carreiras, eu posso aqui tirar o marcador, porque ele ficou atrapalhando bastante nessa parte. Até cortou ali. Tira com calma para não ficar restinho. E agora a gente vai fechar aqui esse pescoço. Eu vou fechar com 6 diminuições, ó. Coloquei enchimento até aqui a boquinha. Então, vou fechar aqui e antes de terminar tudo, eu vou colocar mais um pouquinho de enchimento. Vou fazer agora as 6 diminuições. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar só um pouquinho de enchimento aqui, só para essa parte ficar ainda mais durinha. O meu pescoço aqui tá super durinho. E tem que ser assim, durinho para aguentar o peso da cabeça. Não é muito pesado, né? O que pesa mais é o cabelo. A bolinha em si da cabeça, né? O formato da cabeça, ele quase não pesa. Pronto, encaixei mais. Agora aqui, vou fechar com a última diminuição. Tinham 5, né? E aqui, 6. Posso cortar aqui o fio. Vou tirar e passar para uma agulha de tapeceira. Agora aqui, vamos fechar. Temos aqui os 6 pontos do anel, depois que fizemos as 6 diminuições. E eu vou pegar nesse pontinho aqui de cima, na alcinha assim de fora dos pontos. 1, 2, 3, 4, 5. No 6º, eu vou encaixar aqui, ó, assim, pegando aqui as duas alcinhas, o ponto todo. Vou segurar aqui e puxar. Pronto. Encaixo a agulha bem no meio do anel e vou sair aqui na parte de trás. Pode ser no pescoço mesmo, porque a minha agulha nem é tão longa assim. Agora tá tão apertadinho que eu tenho que lutar para poder passar aqui. Pronto. E puxar bastante pro anel aqui ficar bem fechadinho. E aqui pode cortar esse fio. Pronto. Então, terminamos aqui, né, o corpinho da boneca com essas perninhas assim, bem definidas. A panturrilhinha assim, direitinho. E principalmente aqui o pezinho. Com esse pezinho aqui a gente vai conseguir fazer um monte de sapatinho diferente para poder encaixar. É um pezinho super realista, né? Comparado com a maioria das bonecas que a gente sempre vê o pé uma bolinha. Ou então já tá feito junto com o sapatinho. Não tem tantos detalhes assim, principalmente com o calcanhar. Eu gostei bastante dessa parte. E o tamanho dela, né? Ela é super magrinha, fininha e pequena. Ó, vamos medir aqui. O corpinho deu 19 centímetros. Eu tenho aqui uma cabecinha que ainda tá em processo. Mas depois da cabeça, chegamos em 22. Agora uma cabeça aqui com um cabelo. Essa aqui, ó. Já tá toda pronta, porque o cabelo dá um certo volume, ainda mais esse aqui que é bem volumoso. Medir aqui. Tá, 24. Colocando bastante aqui pra cima.
24 centímetros. Então, esse corpinho base, né? Basicamente só aqui a cabeça. E o corpinho a gente vai usar em várias receitas. E sempre retorna nesse vídeo para poder fazer esses corpinhos. E depois a gente volta em outras receitas para poder fazer, como esse cabelo bonito aqui, todo cacheado e volumoso, que a gente vai aprendendo então fazer vários tipos de cabelo com vários tons e várias texturas de cabelo diferentes. E também várias receitas de roupinha para a gente poder personalizar cada corpinho desse que a gente for fazendo. Então, é isso. Obrigada